Pega papel, pega caneta. Hoje eu vou ensinar para vocês uma planta. Tem a capacidade de ajudar muito, principalmente mulheres com problemas hormonais. A minha missão é justamente hoje, ajudar você na sua saúde, ajudar você na sua vida. Então a gente tenta trazer o que mais tem de moderno, o que mais tem de evidência científica e hoje na natureza que pode ajudar a sua vida. Então, quero te pedir uma coisa só, tá? Esse conhecimento aqui é um conhecimento baseado em evidências científicas. Então, isso aqui não é qualquer conhecimento que você vê em qualquer lugar, que você vai digitar no Google lá e vai aparecer assim, tá? Isso aqui é resultado de muita pesquisa, de muito estudo, a gente filtra muito, tá? Para poder trazer esse conhecimento para vocês. Então, o que é que eu quero te pedir aqui? Eu quero pedir que você sente num lugar confortável agora, que você pegue caneta, que você pegue papel, que você se concentre no que eu vou te ensinar aqui. Porque eu não sei se você sabe como que tá hoje a questão do câncer na mulher? O câncer na mulher, ele tem assim aumentado absurdamente, mas assim, em números assim estrondosos, tá? Quantas mulheres que você conhece perto de você que já teve mioma, cisto, que já teve câncer? Com certeza você conhece várias pessoas próximas de você que teve esse problema. E eu quero te dizer uma coisa, isso vai aumentar cada vez mais. Isso vai aumentar cada vez mais. Não existe um interesse, um movimento para que isso diminua. Pelo contrário, tá? Então, o câncer de mama, ele tem aumentado cada dia mais. O câncer de mama, ele aumenta, o câncer de ovário, o câncer de cisto, cisto no ovário, cisto na mama, isso tem aumentado cada dia mais. E o que acontece quando isso aumenta? A indústria, ela começa a faturar muito mais. A indústria começa a disparar o faturamento dela e você começa a ter também várias novas cirurgias, várias novas técnicas. Então, não tem como hoje chegar a uma solução e falar assim, ó, eu vou acabar com os problemas de saúde. Eu vou acabar com câncer, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com aquilo. Não tem jeito. Hoje o mercado, para você ter ideia, ele depende desses problemas hormonais. O mercado hoje depende disso. E o mercado hoje investe rios de dinheiro nesses problemas. Porque, de certa forma, ele retorna. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser vítima disso? Você quer ser vítima desses problemas hormonais na sua vida? Você quer ser vítima desses problemas e você quer ser vítima do sistema? Dificilmente você conhece alguém que sofreu ou que sofre de problemas hormonais, que procurou uma terapia convencional de uso de medicamentos, de uso de remédios e essa pessoa conseguiu sair dali bem. Não tem. Você vai ver que vai piorando cada vez mais, que vai inflamando cada vez mais, que vai complicando a coisa cada vez mais. Por que que isso acontece? Porque o problema é muito mais fundo do que você imagina. Não adianta você tratar sintomas. Qual que é o problema da medicina de hoje? A medicina de hoje, ela quer tratar sintomas. Ela não quer tratar a causa. Então, qual que é o primeiro passo? Você conhecer a sua saúde. Você conhecer seu corpo. Você saber como o seu corpo funciona. Você saber como a sua saúde funciona. Esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. Se você não quer colocar a sua saúde em risco, o primeiro conselho que eu te dou hoje aqui, comece a entender da sua saúde, comece a entender como funciona o seu corpo, comece a entender como o seu corpo funciona, por que que seu corpo adoece, o que que faz bem para o seu corpo, o que que faz mal para o seu corpo. Às vezes você conhece um monte de coisa. Você sabe sobre sua casa, você sabe sobre sua família, sobre seu vizinho, mas você não entende nada da sua saúde. Então eu estou trazendo para vocês aqui informação de primeiro nível. O que que eu peço para vocês? O que que eu peço? Anota isso aqui, que eu não sei quanto tempo isso vai ter ainda assim na internet de forma grátis, de forma... Eu não sei quanto tempo. Então anote
porque vocês não têm ideia a perseguição que é para a gente conseguir trazer essa mensagem aqui, tá? É perseguição com os nossos números de WhatsApp, com as nossas redes sociais. Você não tem noção a luta que é para a gente trazer um conhecimento desse aqui que pode transformar vidas. Então eu só quero falar uma coisa. Senta aqui, anota tudo e faz a prática. Porque as doenças estão por aí. As doenças estão soltas por aí, só aumentam cada vez mais, só piora a coisa cada vez mais. E se você não cuidar, você tem chance. Se você cuidar, você também tem chance. Se você cuidar, você também tem chance. Se você não cuidar, você triplica essa chance, tá? Todos nós. Então, eu tô aqui fazendo a minha parte. Eu quero que vocês façam também a de vocês. Quem aqui tá junto comigo? Quem aqui aceita esse desafio de começar a estudar sobre saúde, de começar a buscar conhecimento, de começar a aplicar na vida essas mudanças? Quem aqui está junto comigo nisso? Eu quero saber se você vai começar hoje junto comigo. Eu vou te ensinar uma planta hoje, eu vou te ensinar a fazer um suco dessa planta, vai melhorar a sua questão hormonal, vai melhorar o crescimento do seu cabelo, vai melhorar a sua pele, vai prevenir câncer, tá? Ajuda a prevenir câncer. Nós estamos num estudo assim voraz para a gente estar trazendo coisa nova cada dia mais para vocês. Mas eu quero trazer para a gente comprometida, para a gente que queira comprometer. Quando eu estou falando isso aqui, eu não estou falando que você tem que acertar 100%, não. Você vai errar, você vai falhar, você vai começar, você vai parar, vai dar errado. Isso vai acontecer. Mas o que você tem que fazer? Persistir. Então eu quero saber se você está disposta, se você está disposto a persistir. Se você estiver disposta e se você estiver disposto a persistir, os resultados vão aparecer. Tenho milhares de seguidores que postam depoimentos todos os dias de como está mudando a vida deles. Pessoas que perderam 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos. Pessoas que estão transformando, gente que sofria de assim, enxaqueca todo dia, dor de cabeça todo dia. Começa a seguir um protocolo, a dor de cabeça sai. Recebi uma foto assim ontem de uma paciente, estava com um cisto aqui ó, na tireoide grandão. Foto de antes e depois sumiu o cisto dela. Simplesmente desapareceu. Por quê? Ela fez essa cirurgia? Não. Ah, foi você, doutor Renato? Não. Foi hábitos. Foram hábitos que ela decidiu levar para a vida dela e as mudanças começaram a vir. Quem aqui tem muita compulsão? Sabe aquela fome desesperada? Aquela compulsão? Você que só é feliz quando você come um doce, quando você come um pouco de açúcar, quando você se entope de comida. Você está sofrendo disso? Essa compulsão, ela não vem simplesmente por vir. Essa compulsão, ela tem um tipo de trajetória. Essa compulsão é resultado dos seus hormônios desregulados. Essa coisa que você sente, eu só sou feliz quando eu como. O único momento de alegria que eu tenho é quando eu como, é quando eu me alimento. Se você está assim, você está com o seu sistema fisiológico inflamado. Você está com o seu hipotálamo inflamado. Você não sente sede, você não sente vontade de beber água. Você sente sede, mas você não quer beber água. A água para você é muito ruim, é muito difícil beber água. O que é isso? Hipotálamo inflamado. Meu papel aqui é trazer uma linguagem simples para que todo mundo entenda o que eu estou falando, tá? Quando o hipotálamo da pessoa está inflamado, ela não consegue controlar a fome dela. Ela não consegue controlar ali a saciedade. Você já está saciada, você já está satisfeita, mas parece que você precisa de continuar comendo. Isso é hipotálamo desregulado. Isso não cura com remédio. Isso cura com hábitos. Então, você que está com isso tudo é questão hormonal. Sabe aquela sensação de cansaço que você já sente pela manhã, que você já acorda cansada? Em vez de você ter descansado, de você acordar feliz, de você acordar disposta, você já acorda cansada? Gente, eu vou só virar esse ar aqui um pouco. Você já levanta da cama com aquele ar de cansada, com aquele ar de esgotamento. Sabe? Essa sensação é porque a qualidade do seu sono é muito ruim.
você não está dormindo bem. E sabe do que você precisa para dormir bem? Para dormir bem, você precisa de ter uma cascata de hormônio funcionando. Para você dormir bem, você precisa de melatonina e de ocitocina. Se você não tem nem melatonina e nem ocitocina, você não vai dormir bem de jeito nenhum. Mas para produzir melatonina, para produzir ocitocina, você precisa desinflamar o seu corpo. Ou você vai acordar sempre cansada e triste. O que eu vou te ensinar aqui? Eu vou te ensinar aqui hoje o hormônio que é responsável por dar a beleza feminina. Estão falando hoje do chip da beleza. Quem aí já ouviu falar do chip da beleza? Que é um tipo de implante de hormônio. O que é esse chip da beleza? Você sabe? É como se fosse um tipo de implante hormonal, tá? Eles colocam em vários lugares aí na mulher, tá? Ele vai um tipo de hormônio ali que chama gestrinona. O que é o gestrinona? É um tipo de anabolizante. O que é isso? É um tipo de hormônio sintético, tá? Ele é ruim? Não sei ainda. Estudos dizem que é bom, estudos dizem que é ruim. No momento, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, eu acho, tá? A Sociedade Brasileira de Medicina se posicionou contra, falou que não existe estudos suficientes ainda. Teoricamente, realmente, tá? Não existe uma quantidade de estudo que garanta 100%. É fato, tá? Mas, vamos lá, vamos entender o que a gestrinona faz. A gestrinona, ela vai estimular os tecidos seus. O que a gestrinona faz? Ela simula a progesterona. Ela faz o que a sua progesterona fazia quando você estava com 16 anos. Você lembra quando você tinha 16, 17 anos? Você perdia peso facinho, emagrecia peso, secava rápido, dormia bem, tinha um cabelo bonito, a pele bonita, sabe? A gestrinona, ela faz mais ou menos igual a sua progesterona. Mas ela é algo sintético. E ela não é a progesterona sintética. Uma progesterona sintética feita no laboratório seria igual à sua progesterona base, igual. A gestrinona não, ela é como se fosse uma progesterona modificada. O que eu penso? Não gosto. Por quê? Porque pensa bem, se a natureza fez seu corpo, ensinou seu corpo a produzir progesterona, para que você vai colocar ali um hormônio de mentira, que é a gestrinona? Por que você vai colocar dentro de você um tipo de hormônio que seu corpo não conhece? E por que as mulheres colocam esse chip? Porque elas estão com sintomas. Quais sintomas que as mulheres a partir dos 30 anos começam a ter? Inchaço, às vezes tem cisto, às vezes tem mioma, às vezes está com endometriose. A gestrinona é muito usada na endometriose e realmente funciona muito. Mas a grande pergunta é, por que ela sente isso tudo? Por que a mulher, a partir dos 30 anos de idade, por que ela começa a desenvolver todos esses sintomas? Por que ela começa a ter mioma? Por que ela começa a ter cisto? Por que essa mulher começa a ter esse tanto de problema? A ter queda de cabelo, a ficar estressada, a ficar nervosa? Por que vem esse descontrole todo? Será que é porque a natureza esqueceu de colocar o chip nela de gestrinona? A natureza esqueceu de colocar nela esse chip? Será que daqui 1000 anos a natureza vai fazer a mulher vir com esse chip? Não, a natureza fez a parte dela. Qual que é a parte da natureza? Fazer a mulher produzir progesterona. Então escreva aqui, a mulher precisa muito de progesterona. Seu cérebro precisa de progesterona. Você precisa de progesterona. Se o seu cérebro não tiver progesterona, a sua cognição diminui. O que acontece quando a gente vai ficando mais velho? Tanto o homem quanto a mulher. Começa a ter repetição. Quem conhece aquela pessoa mais velha que conta sempre a mesma história? A mesma história várias vezes. É uma pessoa que já está com a progesterona baixa. Então, o DEA dessa pessoa também começa a diminuir. A cognição dela vai diminuindo.
Quem aqui vai tendo perda de memória recente? Você vê a pessoa, você tá com o nome da pessoa na boca, mas não sai de jeito nenhum. Você tá com o nome da pessoa para falar ali, mas não sai o nome de jeito nenhum. Você conhece alguém assim ou você está assim? Sua progesterona está baixa. Você está batendo em tudo nos lugares, você está deixando tudo cair. Tá essa bagunça. Sua progesterona começa a diminuir. A sua progesterona está baixa. Se você não melhorar a sua progesterona, o que vai acontecer? Piorar? Vai piorar. Aí, o que começa a acontecer? Homem também sofre disso, tá? Com certeza. Por que as TPMs aí é pesada desse jeito? Por que as TPMs são fortes assim? Progesterona cai. Por que a menopausa fica intensa, que dá aquelas ondas de calor, dá aquele fogacho? Progesterona baixa. Por que você tem ressecamento vaginal? Progesterona baixa. Bom, se você entendeu essa parte, você entendeu então que você precisa de progesterona. Seu cérebro é feito de progesterona. Seu cabelo precisa de progesterona. A sua unha precisa de progesterona. A sua tireoide precisa de progesterona. Seu útero precisa de progesterona. Mais um exemplo que eu sempre dou para vocês aqui, tá? A mulher na gestação. Quem já viu uma grávida de 3, 4 meses? É a coisa mais linda, né? A pele fica bonita, o cabelo fica bonito, ela fica feliz, ela fica se sentindo bem. Por que isso acontece? Isso acontece porque essa mulher está regada de progesterona. O corpo dela está cheinho de progesterona. Por quê? A progesterona segura o bebê e ajuda na formação do bebê. Mulheres com pouca progesterona têm aborto espontâneo muito cedo. Você conhece alguém que teve aborto espontâneo muito cedo? É porque tem progesterona baixa. Você conhece aquela mulher que consegue a gravidez, mas não segura o bebê de jeito nenhum, sempre perde o bebê? Essa mulher tem uma progesterona baixa. E isso a gente tem falado desde 2012. Não se usava progesterona sintética, porque falava que não existe estudos, mas usava os anticoncepcionais, usava tibolona, usava derivados de progesterona, mas a progesterona não. E a gente já falava. Agora eles estão começando a prescrever progesterona no início da gestação da mulher com segurança. Você que está perguntando aí como usar a progesterona, como que eu faço para repor? Vou te ensinar aqui um legume natural da terra que vai te ajudar muito. Mas entenda as etapas. Então a mulher, quando ela não tem progesterona, o que acontece? Ela perde o bebê. Se ela não perde o bebê, segura o bebê no nascimento, ela vai ter depressão pós-parto. A mulher com progesterona baixa, ela desenvolve depressão pós-parto. Não existe uma depressão pós-parto simplesmente porque essa mulher, eu quero ter depressão pós-parto. Não é assim. A depressão pós-parto, ela surge primeiro porque a progesterona da mulher despenca. A progesterona da mulher despenca, ela não consegue aceitar a questão da maternidade, ela não aceita. Por quê? Falta de progesterona. Qual que é o hormônio da gestação? Qual que é o hormônio da maternidade, vamos dizer assim? Progesterona. Uma mulher sem progesterona, ela não tem esse sentimento materno. Então, mulheres que têm esse comportamento um pouco mais masculino, você pode ver que a progesterona dela é baixa, tá? Então, gente, progesterona é o hormônio da vida de vocês. Se vocês não tiverem a progesterona regulada, a saúde de vocês não vai estar regulada em nada. Cabelo, pele, unha, nada vai funcionar bem. Vocês precisam de uma progesterona equilibrada no corpo de vocês. Então vamos falar aqui algumas coisas que acabam com a progesterona no seu corpo. Tem muita coisa que destrói a progesterona no seu corpo. Primeira coisa que começa a atrapalhar a sua progesterona, o estresse excessivo. Estresse excessivo é uma coisa que derrota a sua progesterona na hora. Por quê? Quando você está estressada, quando você está muito nervosa, seu corpo produz um tipo de hormônio que chama cortisol. Todo mundo escreva aqui cortisol. Renato, o que é o cortisol? Cortisol é o hormônio da sobrevivência. Por que ele é o hormônio da sobrevivência?
há milhões de anos atrás aí a gente vivia no meio de uma selva. Como que você corria de uma assim a onça? Você corria porque seu cortisol subia muito e aí você conseguia correr mais rápido. Quem viu o vídeo daquela mulher que levantou um carro para salvar o filho dela que estava debaixo do carro? Uma mulher de 1,5 m levantou um carro na força para tirar o filho dela que estava debaixo do carro. Quem viu isso aí? Por que essa mulher conseguiu levantar esse carro? Porque o cortisol dela foi lá em cima. Ela fez o que ela jamais seria capaz de fazer conscientemente. Mas quando ela viu o filho dela lá de baixo, o estado de sobrevivência, de alerta do corpo dela, ligou. E o cortisol irrigou o corpo dela. Ela fez uma força que ela não conseguia fazer. Depois pediram para ela fazer de novo, ela não conseguia de jeito nenhum. Então o cortisol é o hormônio que preparou a gente, o ser humano, para sobreviver numa selva, para sobreviver em situações difíceis. Deixa eu te perguntar, vamos fazer de conta então que você está lá no meio da selva, certo? E aí lá no meio dessa selva aparece uma sim, a onça lá. Você vê essa onça, o que vai acontecer? Teu cortisol vai disparar, você vai começar a correr dessa onça. Enquanto você está correndo dessa onça, você consegue pensar em sexo? Você consegue correr da onça e falar, gente, estou precisando fazer sexo? Não, você não vai conseguir. Por quê? Sua progesterona está bloqueada. Você consegue correr da onça e assistir uma live minha? Você consegue colocar seu cérebro para funcionar enquanto você está correndo de uma onça? Você assistiu uma live minha, que interessante, vou fazer o chá de camomila que o Dr. Renato falou, enquanto você corre. Você consegue colocar seu cérebro para fazer essas duas coisas? Não. Por que você não consegue? Porque no momento em que seu cortisol sobe, ele ocupa todos os receptores de progesterona, de testosterona. O cortisol, ele vai irrigando teu corpo assim, ó, e ocupando todos os receptores. Por que o cortisol faz isso? Para você sobreviver. Para o seu corpo se dedicar àquilo e você conseguir a sobrevivência. Então, quando você conseguir fazer isso aí, você vai sobreviver. Mas todos os hormônios caem. Renato, mas a gente não vive mais no meio de uma selva. A gente não vive mais correndo esse risco aí que você está falando. Exatamente. Você não vive mais no meio da selva e você não está correndo esse risco. Só que você aprendeu a toda situação de perigo produzir cortisol. Então, por exemplo, os boletos chegam aí. O que acontece com você? Seu cortisol sobe. Alguém briga com você, seu cortisol sobe. A vida te ameaça de alguma forma, teu cortisol sobe. Só que o teu cortisol aprendeu fisiologicamente a fazer o que fazia 2.000 anos atrás. Então hoje, quando você fica estressada demais, o que acontece? Seu cortisol aumenta e a sua progesterona cai. Então o estresse é uma coisa que te prejudica muito, 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 mas muito mesmo. Segunda coisa, tem um alimento que também estimula muito o cortisol, tá? Tem um alimento que estimula o cortisol seu a disparar assim, ó, absurdamente. Renato, que alimento é esse que estimula meu cortisol e bloqueia a minha progesterona? Açúcar. Então, entendam bem. Açúcar estimula a dopamina, estimula cortisol, diminui progesterona. Se você está sofrendo com esses problemas que eu falei aqui, tá? Queda de cabelo, sua pele está mudando, você está inchada, engordando muito, mudança de humor, sua progesterona está baixa, eu tenho certeza que você come muito açúcar ou carboidrato refinado. Eu tenho certeza que você come isso em excesso. Mas certeza, sim, absoluta, que você come mais do que deveria disso. E o que acontece com a sua progesterona? Você está destruindo. Toda vez que você come açúcar, você está destruindo a sua capacidade de produzir progesterona. Sempre, sempre. Quando você fica estressado, o que você faz? Vou comer um doce, né? 2 tiros na sua progesterona. Você está matando a sua progesterona. E mulheres com progesterona baixa vivem isso. Estressadas e comendo doce para tirar o nervoso, para tirar aquele mal-estar. Entende? Você está tirando você está acabando com a sua progesterona. Você está destruindo a sua progesterona com o seu nervosismo e com o seu açúcar. Renato, o que eu vou fazer? Calma que eu vou te explicar.
você come açúcar, o que começa a te dar? Mais compulsão. E aí você começa a depender mais de açúcar e você começa a querer comer, mais carboidratos refinados. Farinha, principalmente. E aí você come mais macarrão, você come mais massa, você começa a depender de carboidratos refinados. E aí o que acontece com essa terceira coisa? Você começa a inflamar o seu intestino. Então escreva aqui, inflamação intestinal. E aí quando você vai inflamando a parede do seu intestino, o que acontece novamente aqui? Inflamou a parede do seu intestino, o cortisol subiu novamente. E aí o que acontece quando a parede do seu intestino está inflamada? Você diminui a produção de progesterona. Renato, por que eu diminuo a produção de progesterona? Porque você, para produzir progesterona, você precisa de algumas coisas. Você precisa de magnésio. Escreva aqui, magnésio. Sabe que tem gente que tem insônia, que tem deficiência de magnésio? Aí vai fazer o exame de progesterona, dá baixo, mas porque não tem magnésio. E para fazer progesterona, você precisa de magnésio, você precisa de uma vitamina que chama piridoxal 6-fosfato. O que é o piridoxal 6-fosfato? É a vitamina B6. Você não forma progesterona se o seu corpo não tiver vitamina B6. Você não faz. E só que o que acontece? Você está entupindo de açúcar e nervosa, inflamou seu intestino. Você não vai absorver nem magnésio e nem vitamina B6. E imagina que seu corpo tem um departamento. Seu corpo é uma fábrica, né? E aí ele tem um departamento lá que ele produz a progesterona. Ele tem uma fábrica, ele tem uma máquina. Você imagina lá no seu corpo uma máquina e dessa máquina sai a progesterona. Qual que é a matéria-prima que essa fábrica precisa para fabricar a progesterona da mulher e do homem? Ela precisa de magnésio, ela precisa de B6. E qual que é a energia elétrica dessa máquina? Onde que essa máquina é ligada para produzir essa progesterona? Qual que é a energia dela? A energia dessa máquina de produzir progesterona vem de uma substância lá da sua mitocôndria que chama pirroloquinolina quinona. É o PQQ. Escrevam aqui. Gago, quando fala esse nome, dá um orgulho que vocês não têm ideia. A gente se sente assim, ó, orgulhoso. PQQ. O PQQ liga a máquina. Qual máquina? A que produz progesterona. Não adianta você ter magnésio e TB6 se você não tem pirroloquinolina quinona. Você precisa da pirroloquinolina. Eu vou falar umas 200 vezes aqui que agora eu consegui. Vocês têm que usar pirroloquinolina quinona porque ela ativa a fábrica. Ela está ativando a produção da progesterona. É ela. É o PQQ. Então, sem PQQ, você não emagrece. Sem PQQ, você não produz progesterona. Sem PQQ, você não produz nada, nem melatonina. Sem PQQ, você não produz a coisa. Renato, mas eu tô com aquele calorão assim, ó, imenso. Eu tô com aquele calor, aquelas ondas de calor insuportáveis. Tem alguma coisa que acalma? Tem. A folha de amora. Por quê? Ela é rica em B6. Você faz um chá com folha de amora, tá? E ela já começa a melhorar. Tem um outro fitoterápico também muito bom, é a simicifuga. Isso tudo ajuda. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. O problema, um dos grandes problemas também da produção de progesterona no seu corpo, que diminui muito, é o peso. Quando você está acima do seu peso, tá? Quando você está acima do peso, o que acontece? Você tem uma inflamação. E o que a inflamação faz? Excesso de cortisol. Então, se você não diminuir seu peso, gente, não vai resolver de jeito nenhum. Se você não diminuir seu peso, a chance da progesterona sua subir é muito baixa. Porque a gordura, a banha, estimula. A banha estimula o tempo todo a interleucina 6 inflamatória. E a interleucina 6 inflamatória diminui a progesterona. Ela diminui a progesterona. Então, você tem que emagrecer. Se você não emagrecer, teu corpo vai continuar inflamado o tempo inteiro.
Renato, o que que eu faço? Toma algo que te ajuda a controlar a sua fome, controlar seu apetite, algo que te dê ânimo, algo que te dê disposição. Renato, o que que você faz uso? Eu acabei de usar agora a folia magra de 300 miligramas com NADH de 10 miligramas. A folia magra de 300 miligramas, ela faz o que? Ativa o meu metabolismo, acelera o meu metabolismo, desincha meu corpo, inibe o meu apetite, porque ela tem uma quantidade de nanocafeína muito alta. Então isso me ajuda, isso segura a minha fome, segura o meu apetite. Folia magra sozinho adianta? Não. Qual a fórmula que a gente desenvolveu? Com NADH de 10 miligramas junto. O que é o NADH? Ele é como se fosse o PQQ, tá? Ele também aumenta a energia da sua célula e mantém ela acelerada. Ah, Renato, eu não tenho dinheiro para comprar a folia magra. Faz uso de chá verde, já vai te ajudar muito. Ah, mas o chá verde, ele é a mesma coisa da folia magra? Não, é diferente. A folha magra é muito mais potente, ela é muito mais concentrada, tá? Agora, se você não tem condições, o uso do chá verde já vai te ajudar muito, pela manhã, de jejum, às 10 horas. Renato, o que você faz? Eu mando manipular, tá? Eu tenho uma farmácia de manipulação e manipulo um suplemento que é a base da progesterona. Que suplemento que é? Se você quiser anotar, anota esse suplemento aí. Amora de 200 miligramas, Simicifuga de 70 miligramas, porque se você tomar isso aqui, você não precisa de fazer chá, tá? É muito mais fácil. Simicifuga de 70 miligramas, magnésio de 50 miligramas, pode continuar, tá? Levedo de cerveja de 300 miligramas e PQQ de 10 miligramas. Você pode manipular aí na sua cidade e mandar fazer. Essa fórmula aqui já tem tudo que o seu corpo precisa para produzir a progesterona. Essa fórmula aqui tem tudo que você precisa para fabricar, para sua fábrica fazer a progesterona. É matéria-prima, tá tudo aqui, ó, a matéria-prima que o seu corpo precisa para produzir progesterona. Ó, você que não conseguiu anotar, fica tranquilo que eu vou te passar um site que você vai ler essa fórmula. Tá certo? Isso aqui é a matéria-prima, tá? Magnésio quelado já resolve muito. Então, Renato, mas você falou de um legume que ajuda muito. Sim, esse legume que eu vou ensinar você a fazer aqui é o inhame, tá? Então, você que sofre de onda de calor, desordem de sono, dor de articulação, de humor, dor de cabeça, tá? E você não quer usar essa fórmula, se você usar essa fórmula que eu falei aqui, facilita tudo. Se você usar essa fórmula que eu falei aqui, é muito mais fácil que você já vai tomar numa cápsula. Mas não quero gastar, não sei o que, quero usar o inhame, tá? Vamos lá, então. Existe, tá, algumas culturas como a chinesa e tailandesa, tá, que utiliza essa planta aí para o tratamento da tensão pré-menstrual e também na pós-menopausa, tá? É usado isso aqui lá no Oriente, tá? Essa planta, ela também varia do local que ela se encontra, tá? Então tem essas espécies que pertencem ao gênero Dioscorea, tá? No Nordeste do Brasil, o inhame é conhecido como cará. Então, você já vai ouvir falar do inhame também como o cará. Muita gente conhece o inhame como cará, tá? E no Sudeste, também conhecido como taro, tá? Então, se você vai ouvir essas duas variações aí, tá certo? Mas as duas espécies, elas se parecem muito porque tem aquela casca marrom e aquela polpinha branca dentro, que é para fazer a sopa, tá certo? Por que que ele ajuda a produzir aí os estrógenos? Por causa da diosgenina. O inhame tem uma substância que chama diosgenina, que vai ajudar na produção da progesterona, tá? E tem muitos estudos mostrando que isso acontece mesmo, que ela melhora muito aí a produção também de DEA. O DEA é aquele hormônio que vai ajudar muito a sua memória. Você lembra que eu te falei aqui? A pessoa vai tentar lembrar o nome, não consegue lembrar o nome de jeito nenhum. Parece que ela está com o nome da pessoa na boca, mas não sai. Por que que isso acontece? O cérebro dela está com pouco DEA, tá? Tá com pouca vitamina. O cérebro dela não está conseguindo funcionar. Porque DEA, quem não tem DEA não produz testosterona,
não produz progesterona. Por isso que essa fórmula que eu faço assim, eu uso todos os dias, ela ajuda nisso, eu não abro mão, porque ela tem a piridoxal 6-fosfato, ela tem o magnésio, ela tem PQQ, tá? Ela tem isso tudo. Então, essa fórmula ajuda muito. E por que que esse legume ajuda muito? Porque ele é muito rico no complexo B, tá? O complexo B, nele a gente tem a vitamina B3. A B3 é uma vitamina muito importante para a produção de progesterona. A B6, que é a piridoxal 6-fosfato que eu falei aqui, também, tá? Ela é também rica num outro tipo de vitamina B que chama inositol. O inositol tem inúmeras funções no seu corpo, tá bom? O que você vai fazer para fazer um suco detox? Você vai pegar aí aproximadamente um pedaço de um dedo pequenininho, tá? Do inhame cozido e sem a casca. Pedacinho pequeno, cozido e sem a casca. Depois você vai pegar um limão espremido. Você vai bater no liquidificador sem coar de manhã, em jejum e sem açúcar, tá? De jejum, de manhã e sem açúcar. Então você que não vai usar essa fórmula aí que eu falei, tá? Você quer fazer com esse inhame, pode fazer, tá? O cará, ele é um tipo de espécie de inhame, tá? Existem várias espécies, ele é um tipo de espécie de inhame. Ele também vem da família e ele tem essa substância que eu falei aqui, que ajuda na produção de progesterona, que é a diosgenina, tá? A diogenina, ela é uma substância anticâncer, tá? Os dois são da mesma família, eu sei que eles são diferentes, mas eles são da mesma família e tem essa substância que ajuda. Então você vai pegar um pedacinho que é aproximadamente assim, uma pontinha do seu dedo, tá? Cozido, sem casca. Pega aí meio limão espremido, coloca num copo de água, bate e toma sem coar em jejum. Isso aqui já vai te ajudar muito. Então, pega isso aqui e toma isso aqui de manhã em jejum. Renato, você faz assim, é uso disso? Não, não faço. Mas eu já fiz, tá? E gostei muito do resultado. Renato, por que hoje que você não faz mais isso? Porque eu tomo a fórmula. Eu acho mais fácil eu tomar na fórmula de cápsula, que facilita muito a vida, né? Você pega uma cápsula e coloca na boca e já tem tudo isso aí, tá? A fórmula, ela é diferente porque ela já vem preparada para o seu corpo absorver. Então, você que não tem condições financeiras para pedir essas fórmulas aqui, o que eu te falo? Faz o chá verde de manhã às 10h30 da manhã, de jejum, em jejum, tá? Você que não tem condição financeira de pedir essas fórmulas, o que você faz? Faz o chá verde pela manhã, às 10h30 da manhã de jejum, você vai tomar esse chá verde, tá? E faz esse suco de inhame, que é com um pedacinho do dedo, assim, ó, um dedinho dele cozido, sem casca, tá? Com limão em jejum, sem açúcar, gente, pelo amor de Deus. Isso vai te ajudar muito, tá? Agora, se você não quer falhar, você quer fazer todo dia, pede a cápsula, que é muito mais fácil. Se você quiser manipular, a gente manipula e a gente manda para você com frete, tá? Pessoal, quero deixar uma coisa clara para vocês aqui. A minha missão aqui é ver a saúde de vocês sendo transformada. Eu quero ver a saúde de vocês sendo transformada. Mas para isso, vocês têm que consumir. Por que vocês chegaram nesse ponto hoje? De estar assim, inchado, sem ânimo, sem energia, desanimado? Porque vocês fizeram errado até aqui. Por que vocês fizeram errado até aqui? Porque vocês consumiram. Vocês consumiram o quê? Para ser feliz tem que comer errado, tem que comer pão, tem que comer lasanha, tem que comer sorvete, tem que comer porcaria. Para ser feliz, vocês fizeram errado. O que você tem que fazer para fazer o caminho de volta? Para chegar agora, no final desse ano, diferente. Para chegar no final do ano que vem melhor do que você está agora. Como acontece com as minhas pacientes. Tem gente que toma esse kit aqui, gente, já perdeu 10 quilos, 15 quilos. Mas por que eles perderam? Foi por causa do kit folia? Não. Foi porque eles tomaram o kit folia e mudaram de vida. Seguiram hábitos. Esse kit aumenta a sua progesterona. Exatamente, esse kit aumenta a sua progesterona. Chá verde é barato, o inhame é barato. Então, você que não tem condição de comprar o kit, faz isso aqui, tá para você aqui a receita.
Tá bom? Gente, conteúdo no YouTube todo dia. Assiste, anota, faz. Faz que vai dar certo, tá? Segue que vai dar certo. Agora não só segue, como compartilha. Chama alguém para seguir junto com você. Compartilha lá e vamos seguir junto, tá certo? Gente, beijo no coração de vocês. Gratidão pela presença de todo mundo aqui. Que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês tenham uma semana de bênção na vida de vocês, de saúde, de prosperidade, de paz. Perdoa quem vocês têm que perdoar. Não guarda rancor no coração de vocês, não. Não guarda mágoa no coração de vocês, não. Que a gente está aqui muito rápido. A gente está aqui de passagem. E a gente tem que fazer o nosso melhor aqui em tudo. Cuida da sua saúde com o maior carinho que você puder. Tenha carinho com você mesmo, tá? Deus deu para você o seu corpo, então cuida dele, fica bonita, fica legal. Não fica colocando esse tanto de porcaria para dentro de você, não. Não te traz nada de benefício, nada. Não tem nenhum benefício continuar fazendo isso que você está fazendo, tá? Caminha todos os dias. Faça exercício físico todos os dias. Pelo menos 20 minutos, vai andar aí na rua da sua casa, mas 20 minutinhos de exercício vai te ajudar. Mas, gente, por favor, começa a fazer o que eu falo, começa a escrever o que você está fazendo, volta para falar o seu resultado, que às vezes um comentário seu pode salvar uma vida. Um comentário, pessoas que dão depoimento aqui, gente, salva vidas, viu? As pessoas que colocam os depoimentos aqui, elas salvam vidas com as histórias delas. É impressionante, porque às vezes você está contando a sua história, é o que aconteceu na vida de outra pessoa. Tá certo? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.